Senhor Jesus. Cumprimento as irmãs com a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria e responsabilidade que eu assumo essa tribuna para ministrar uma gotinha só da palavra de Deus nesse congresso maravilhoso, onde desde ontem, Deus já vem falando e trabalhando em sua igreja. E eu acredito que nós estamos aqui não porque merecemos, ninguém merece, mas a graça de Deus te alcançou aqui essa noite. Ninguém é digno, mas a misericórdia de Deus te abraçou aqui essa noite. Estamos felizes por mais um ano de estar aqui nessa casa, comemorando com essas mulheres guerreiras, mulheres que Deus tem usado, as mulheres do círculo de oração, que eu cresci ouvindo essas mulheres orando e cantando, e é um privilégio muito grande para mim estar ministrando para vocês acerca da palavra. Eu gostaria que a igreja desse uma salva de palmas a Deus pela vida dessas mulheres que venceram mais um ano, que Deus tem nos sustentado. Que Deus abençoe o pastor Servílio, meu pastor. Para quem não sabe, eu sou daqui, sou da casa. Que Deus abençoe meu pastor, missionária Creuza, que Deus continue lhe abençoando, e toda a diretoria do Círculo de Oração, todos os irmãos aqui que estão na minha retaguarda, que Deus abençoe vocês, o nosso amigo pastor Bruno, eu não esperava que ele estaria aqui, mas que bom estar aqui contigo para cultuarmos juntos. E tem mulheres que precisam de um destaque um pouco maior. Eu quero apresentar para vocês a minha mãe, tá ali, ó que mulher bonita, gente. Minha mamãe está ali, a minha esposa também está ali. Que Deus abençoe vocês. Queridas, abram a Bíblia. 1 Samuel, capítulo 25. E todo homem tem uma mulher que é responsável pelos seus bem-feitos. E eu estava esperando um culto para dizer isso aqui. E hoje é o dia especial. Seja pelos bons feitos dos homens ou pelos maus feitos, por que não dizer? Sempre tem uma mulher por trás. E quem me deu a primeira Bíblia foi uma mulher. Quem é responsável por hoje eu pregar a palavra foi uma mulher. Ela não perguntava se eu queria, nem o que eu tinha para fazer. Ela me agarrava pelo braço, levava para o monte e dizia: pregador tem que orar. E eu quero apresentar para vocês a irmã Ivonete. Ela é a culpada de eu pregar hoje. Vocês querem dar uma salva de palmas pela vida dela? Irmã Ivonete, que Deus lhe honre, que Deus te abençoe. E obrigado por me instruir na palavra e me obrigar a pregar. Que hoje eu estou aqui e gostei do negócio. Acharam? 1 Samuel, capítulo de número 25. Vou ler alguns versículos. E faleceu Samuel, e todos os filhos de Israel se ajuntaram e prantearam, e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. E havia um homem em Maom, que tinha suas possessões no Carmelo. E era este homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome da sua mulher Abigail. E era a mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras. E era da casa de Calebe. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava as ovelhas. E enviou 10 jovens, e disse aos jovens: subi ao Carmelo, e indo a Nabal, perguntai-lhe em meu nome, como está? E assim direis àquele próspero: paz tenhas, e que tua casa tenha paz, e que tudo que tens tenha paz. Diga comigo, mulheres pacificadoras. Se você tiver coragem, diga para pelo menos 3 mulheres que estão do teu lado: não vai ter morte na tua casa. Profetiza para ela aí.
Quem está ansioso para ouvir a voz de Deus aqui? Tome o seu assento dando glória ao Senhor. Me acompanhe. Queridos e amados irmãos, amantes e professadores da fé pentecostal, é nessa noite gloriosa que estamos diante de Deus e de sua palavra em um texto a qual nos chama muito a atenção. Um texto que nos chama a atenção porque aqui na história, quem se destaca desta vez não é um homem, mas sim uma mulher, que ela se destaca. E nós damos glórias a Deus quando entendemos essa palavra, quando nós começamos a entender o ambiente que essa mulher está inserida. Quando nós vemos essa história e começamos a focar nessa mulher, nós jubilamos, porque há mulheres na Bíblia Sagrada que deixaram bons exemplos e Abigail é uma delas. Nós amamos a palavra de Deus porque ela é a nossa bússola. Nós amamos a palavra de Deus porque a palavra de Deus é aquilo que nos guia. E a palavra de Deus não esconde o pecado de ninguém. A palavra de Deus, ela exalta aqueles que se destacaram, obedeceram a palavra. E também demonstra aqueles que não foram um bom exemplo. Tudo isso para mostrar para nós que aquelas mulheres que foram mau exemplo na Bíblia, nós não devemos imitá-las. Nós não devemos agir como elas. Mas nós também louvamos a Deus que a Bíblia nos dá nome de muitas mulheres que são um exemplo a ser seguidas. E isso serve para vocês aqui essa noite. Se a mulher na Bíblia Sagrada deixou um bom exemplo, você deve lutar com unhas e dentes para se tornar semelhante a ela. E quando nós falamos de mulheres que deixaram mau exemplo, por que não falar da mulher de Ló, que não foi um bom exemplo por causa da sua desobediência? Assim como a mãe, as filhas de Ló, não deixaram um bom exemplo porque embriagaram o pai a fim de se deitar com ele. Também temos Dalila, que não é um exemplo a ser seguida porque traiu Sansão por conta de dinheiro. Por que não falar também de uma mulher pouco falada, pouco conhecida, Herodias, que não é um exemplo para ser seguida, porque ela foi a responsável pela morte de João Batista. Outra mulher que não é falada, pouco conhecida, mas devemos prestar atenção para não sermos como ela, Gomer, que foi a mulher prostituta que se casou com o profeta Oséias e foi infiel ao profeta. Como não lembrar também de Jezabel, a mulher número 1, que não é exemplo para ninguém. A mulher que é considerada a pior mulher da Bíblia, porque matou vários profetas de Deus e implantou o pior período de idolatria e de apostasia na nação de Israel. Como não lembrar também de Penina, que ela era uma geradora de contenda. Mas nessa noite, vamos deixar essas mulheres de lado e se apegar nas mulheres que foram bons exemplos para a nossa vida. Como não lembrar de Ruth, que foi um exemplo de coragem, Esté, que foi um exemplo de lealdade, Débora, que foi um exemplo de liderança, até a mulher do fluxo de sangue, não tem nome, não tem origem, ninguém não sabe de onde veio, nem para onde foi, mas deixou um bom exemplo de determinação. Como não falarmos de Maria, mãe de Jesus, que foi exemplo de confiança em Deus, Sara, exemplo de fé durante a velhice, Raquel, exemplo de perseverança no desejo de se tornar uma mãe. Agora, quando nós olhamos para Abigail, nós nos impressionamos, porque Abigail é uma mulher extremamente exemplar, em todos os sentidos, em todas as áreas, em todos os lugares, em todos os momentos. Abigail é uma mulher que ela é uma explosão de bons exemplos, porque Abigail é um exemplo de sabedoria, bom senso, fé, coragem, edificadora do lar, pacificadora, exemplo de beleza, caráter, lealdade, liderança,
determinação e confiança. Essas mulheres que a Bíblia nos apresenta, mulheres exemplares, vêm transformando vidas de outras mulheres no decorrer da história. É por isso que na história das Assembleias de Deus, que foi fundado aqui no Brasil, a qual nós fazemos parte, as mulheres que compõem o coral das Assembleias de Deus usaram essas mulheres como exemplo. Agora eu te faço uma pergunta: você sabe como que o círculo de oração nasceu? Você sabe como que esse grupo a qual você faz parte, que querendo ou não, é o carro-chefe da espiritualidade na igreja, é o braço forte da oração da igreja? O círculo de oração nasceu, e as mulheres que já tinham o costume de se reunirem pelo menos uma vez por semana para orar, lá em 1911, lá em Belém do Pará, através de duas mulheres que tiveram essa ideia de reunir as mulheres para a oração, Celina de Albuquerque e Maria de Nazaré. As duas acreditavam no batismo com o Espírito Santo, pregados por Daniel Berg e Gunnar Wingre, dois suecos que vieram ao Brasil e fundaram aqui a Assembleia de Deus. Mas só em Recife, no dia 6 de março de 1942, o nome Círculo de Oração foi dado para esse grupo de mulheres que cantam e oram e estremecem a estrutura do diabo. Essas mulheres levaram esse nome, dia 6 de março de 1942, tudo por causa da filha da irmã Albertina Bezerra Barreto, uma pernambucana, membro da Assembleia de Deus no bairro Casa Amarela, no Recife, Pernambuco. A irmã Albertina, ela estava grávida, ganhou a menina nasceu com uma enfermidade cruel, a menina não podia nem andar e nem falar, e todas as vezes que a irmã Albertina ia para o médico com a sua filha, ela escutava da boca dos médicos: essa menina vai morrer, a enfermidade é gravíssima, essa menina não vai sobreviver. Mas a irmã Albertina participava do grupo de mulheres que toda quinta-feira se reunia na igreja para orar, e todas as vezes que ela ia para a igreja, ela ia com sentimento no coração e dizia para as irmãs: irmãs, orem pela minha filha Zuleide, porque ela está enferma, não anda, não fala, e cada dia que passa a enfermidade vem se agravando. No dia 6 de março de 1942, uma quinta-feira pela manhã, a irmã Albertina vai para a igreja, deixa a menina doente em casa, prestes a morrer. Alguém olhou para ela e disse: leva a menina no médico. A irmã Albertina olhou e disse: antes de eu ir para o médico, eu vou encontrar com as minhas amigas que estão na igreja orando, e eu vou orar para o médico dos médicos me responder hoje. A irmã Albertina entrou na igreja no bairro Casa Amarela, no Recife, entrou chorando, pedindo para as irmãs: irmãs, orem pela minha filha, que hoje ela amanheceu muito doente. As irmãs olharam para a irmã Albertina e disse: a tua luta é a nossa luta. Vamos orar de uma forma diferente aqui, vamos fazer um círculo no meio da igreja. Uma segurou na mão da outra e começaram a orar. Começaram a orar, começaram a orar. O céu foi se abrindo, Deus foi renovando, 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 renovando. E o fogo entre as irmãs foi pegando, foi pegando, foi pegando. Chegou uma hora na oração que uma irmã foi levantada em profecia, olhou para a irmã Albertina e disse: assim te diz o Senhor, essa enfermidade não é para a morte, mas é para que a glória de Deus se manifeste. Oh, glória! Pela vida da tua filha. A história das Assembleias de Deus diz que antes da oração acabar, alguém bateu na porta da igreja e disse: irmã Albertina, corre na tua casa. A menina, a irmã Albertina saiu correndo, disparada, esperando o pior. Mas quando ela chegou em casa, a menina que estava para morrer já estava andando, já estava falando, porque Deus fez um milagre naquela hora. A história diz que a irmã Albertina
Bertina, alegre, cheia de Deus, olhou e disse: se tem milagre, tem que ter testemunho. Ela correu para a igreja e no caminho ela achou um folheto no chão. Ela pegou o folheto, leu e olha só o que estava escrito no folheto: circule os céus com as vossas orações. Circule os céus com as vossas orações. E naquela hora, no meio da rua, Deus falou com a irmã Bertina e disse: por causa da enfermidade da tua filha, hoje eu levanto o exército de mulheres que oram e o céu responde. A irmã Bertina saiu correndo, chegou na igreja da Assembleia de Deus e ela disse para as irmãs: irmãs, eu tenho uma notícia. A partir de hoje o nome desse grupo será Círculo de Oração, mulheres guerreiras que oram e os céus respondem. Deixa eu ver se tem alguma irmã circulando o céu aqui essa noite. Deixa eu ver se tem alguma mulher que veio para circular o céu aqui essa noite. Segure o céu com a sua adoração, porque ele merece. Mulheres que circulam o céu com as suas orações. É por isso que de lá para cá esse grupo não parou. É por isso que de lá para cá esse grupo só cresceu. Irmã Albertina ficou dirigente do Círculo de Oração por mais de 50 anos. Ajudou a fundar o Círculo de Oração em Salvador, em Belo Horizonte também. E de lá para cá, toda a Assembleia de Deus tem um exército dessas mulheres. Um exército de mulheres guerreiras. Um exército de mulheres que não tem medo de entrar na guerra. Um exército de mulheres que, independente da dificuldade, entram na guerra de joelho no chão, porque sabe que vão sair de lá vitoriosas. Deixa eu ver quem são essas mulheres aqui essa noite. Me ajuda a pregar. Deixa eu ver se tem essas mulheres aqui essa noite. Deus levantou esse exército de mulheres para fazer a diferença. De lá para cá, o diabo de vez em quando arruma alguma coisa para desestabilizar a mente dessas mulheres. De lá para cá, o diabo levanta para armar alguma cilada para a vida dessas mulheres. E há um movimento sorrateiramente aí, entrando em nossas igrejas, para tentar contaminar a mente das futuras mulheres do Círculo de Oração de amanhã. Eu trouxe um alerta para as mulheres aqui essa noite, porque o diabo não pode contaminar a tua mente. O diabo não pode contaminar a tua mente. E o nome desse movimento é o movimento feminista. Segura aí que lá vai. Esse movimento feminista luta e diz que está lutando pelo direito das mulheres e está lutando contra o machismo. Até aí tudo bem. O problema é quando esse movimento fere a palavra de Deus. O problema é quando esse movimento quer usurpar a palavra de Deus e contaminar a mente das mulheres. O que esse movimento está andando, dizendo e pregando? Estão dizendo que a Bíblia, a palavra de Deus, é machista e que Deus é o pilar do machismo por ser uma figura masculina e por ser tratado como pai, rei e criador. E essas mulheres estão dizendo que Deus é isso, que Deus é machista. Para quem não sabe, machismo é o nome dado para quem apoia ou pratica abusos, discriminação, opressão e todo tipo de violência contra as mulheres. E estão dizendo que Deus é isso, estão dizendo que a palavra é isso. Agora me explica, se Deus é machista, por que em Levíticos Deus constituiu diversas leis para proteger as mulheres? Lei do pós-parto, Levíticos 12. Lei que protegia a mulher nos dias da sua regra, Levíticos 15. Leis que protegiam as viúvas e as órfãs. Se Deus é machista, me explica Deus levantando Paulo para orientar os maridos carrascos e machistas que tinham e ainda têm, dizendo: maridos,
maridos, amai a vossas mulheres, assim como Deus amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Se Deus é machista, me explica Deus levantando Pedro e dizendo: maridos, dei honra a vossas mulheres, como a si mesmo fosse o vaso mais frágil, para que não seja impedida vossas orações. Se Deus é machista, me explica Deus usando a sabedoria de Salomão e dizendo: mulher virtuosa, quem a achará? Mulher virtuosa, quem a achará? Se Deus é machista, me explica Deus enviando um anjo em Nazaré, na casa de uma mulher separada para o casamento, e dizendo: salve, mulher agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Agora, se Jesus é machista, me explica então Jesus na frente de homens machistas que apoiavam a violência contra a mulher com pedras nas mãos, porque a mulher foi pega no ato de adultério. Jesus, para proteger a mulher, olhou para os homens, olhou para a mulher, olhou para os homens, olhou para a mulher, olhou para as pedras, e para proteger a mulher ele liberou uma palavra dizendo: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Se Jesus é machista, me explica Jesus tendo que entrar em Samaria por causa de uma mulher que precisava ser curada de mente, alma e espírito. Ele só entrou em Samaria por causa dela, porque o texto diz: e foi-lhe necessário entrar em Samaria. E foi-lhe necessário entrar em Samaria, porque tinha uma mulher no poço que precisava ser curada, e para curar ela, Jesus abriu a boca e disse: ah, se tu soubesse quem te pede água, seria tu que me pediria dessa água, mulher, e eu te daria a água da vida, e nunca mais você sentiria sede. Nunca mais você sentiria sede. Se Jesus é machista, agora me explica como que o Espírito Santo de Deus é machista? Se o Espírito Santo de Deus é machista, me explica Deus em Isabel, quando ouviu a saudação por Maria e foi cheia do Espírito Santo de Deus. Se o Espírito é machista, me explica, profetiza Ana em Lucas 2, já viúva aos 84 anos de idade, que o texto diz que servia a Deus com alegria no templo, jejuando e orando todo dia. Tudo isso porque era cheia do Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo é machista, me explica Maria Madalena, Joana, Susana e outras mulheres que estavam no dia da festa de Pentecoste, e o texto diz que todas as mulheres que lá estavam foram cheias do Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo é machista, me explica Priscila, esposa de Áquila, que explicou com precisão a palavra de Deus para Apolo e ainda de quebra salvou a vida de Paulo. Tudo isso porque era cheia do Espírito Santo de Deus. Me explica então as 4 filhas de Filipe que profetizaram no arraial, porque eram cheias do Espírito Santo de Deus. Só para fazer o diabo passar vergonha. Olha para essa mulher do teu lado aí agora, olha para ela, vê se ela está cheia do Espírito Santo de Deus aí agora. Vê se ela está cheia do Espírito Santo de Deus aí agora. Se o Espírito Santo é machista, me explica o Espírito Santo abraçando essa irmã aí agora. Me explica o Espírito Santo enchendo essa mulher aí agora. Só quem é cheio aqui levanta a mão para adorar. Eu vou deixar você adorar por alguns minutos. Me explica isso aí, se ele é machista. Me explica essa mulher dando glória, chorando na presença de Deus, apesar de todas as circunstâncias. Apesar de todas as circunstâncias. Quando nós olhamos a história de Abigail,
nós vemos que ela viveu um reflexo dos problemas da nação de Israel. Quando nós vemos a história de Abigail, nós vemos que o problema que ela está enfrentando é um problema que é reflexo desde antigamente. E quando nós olhamos para quem é a nação de Israel, nós nos impressionamos, porque desde a época, depois do dilúvio, Deus necessitou gerar um povo para chamar de seu. E para chamar esse povo de seu, um povo eleito, escolhido, nós vemos na Bíblia que Deus usou diversas mulheres. E quando eu li isso, eu observei que Deus, Ele ama, Ele adora usar mulheres que têm problemas. Deus, Ele ama usar mulheres que são problemáticas. Deus, Ele adora separar mulheres que têm qualquer tipo de problema. E Deus, para levantar essa nação, primeiro Ele levantou uma mulher por nome de Sara, que recebeu a visita de um anjo. E quando ela ouviu falar que ela iria gerar, ela deu risada. Ela deu risada não porque ela zombou do anjo, mas por causa do problema que ela carregava, que era a idade, 90 anos de idade. Como é que ela vai gerar? O texto diz que o anjo vê ela dando risada. O anjo olha para ela e diz: por que tu está dando risada, Sara? Por acaso haverá alguma coisa difícil para o teu Deus? Se você se encaixa no propósito de Deus, Deus vai te usar com problema e tudo. Deus usou Sara, resolve o problema dela, ela gera Isaac. Isaac cresce, Isaac casa com uma mulher por nome de Rebeca. Rebeca é jovem, mas também tem um problema. E o problema de Rebeca é que ela era estéril. Deus curou Rebeca e ela gerou Esaú e Jacó. Deus olhou para Rebeca e olhou para Jacó. E em Jacó está a origem da continuidade da promessa. Jacó casou com uma jovem por nome de Raquel. Era jovem, mas também tinha um problema. Deus curou Raquel e ela gerou José e Benjamim. Até aqui está claro que Deus usa mulheres que têm qualquer tipo de problema, mulheres que são limitadas, rejeitadas, desprezadas, para realizar nelas grandes propósitos. Sara, avançada em idade. Rebeca, jovem mas estéril. Raquel, jovem porém estéril. Aqui nós aprendemos algumas lições, que o mesmo Deus que usa as irmãs mais velhas é o mesmo Deus que usa as irmãs mais novas. O mesmo Deus que faz milagre nas irmãs de mais idade é o mesmo Deus que faz milagre na vida das irmãs mais jovens. Porque Deus, quando Ele olha para a mulher, Ele não só olha os problemas que ela carrega, mas sim o propósito com o qual elas foram chamadas. O propósito que elas foram chamadas. E no Egito até Canaã, Deus usou várias mulheres. Deus usou Joquebede para gerar e proteger Moisés. Deus usou a filha de Faraó para cuidar de Moisés e levá-la para o palácio. Deus usou Zípora para ensinar Moisés no deserto sobre Deus, Abraão, Isaac e Jacó. Deus usou Miriam para promover o primeiro avivamento de Israel. Depois que saiu do Egito, o texto diz que quando Miriam chegou do lado de lá, Miriam arrastou um grupo de mulheres para um grande avivamento. Porque a mulher de Deus, quando ela entende que ela está no propósito, ela não promove entre as irmãs a fofoca, ela não promove entre as irmãs o disse-me-disse, ela não promove entre as irmãs a calúnia. A mulher, quando ela entende que ela está no propósito, ela promove entre as irmãs o avivamento. O avivamento. Ela olha e diz: se Deus me encheu, vai encher você também. Se Deus me curou, vai curar você também. Se Deus me avivou, vai avivar você também. Se Deus visitou minha casa, vai visitar a sua também. 40 anos depois, o povo entrou na terra prometida. E para manter a organização do povo na terra prometida, a terra era uma só, mas o povo se dividiu. Para manter o povo, mesmo em divisão, em harmonia,
Deus levantou 3 tipos de pessoas que ao decorrer da história, Deus levantou em 1 Samuel, mostra isso, onde nós lemos, aonde Abigail também está inserida. Deus levantou primeiro os juízes. Quem são os juízes? Juízes são líderes militares de cada tribo. Dentre os juízes, Deus levantou uma mulher, Débora, como juíza, e ela liderou o povo de Israel contra a vitória, contra o exército cananeu, e ela atuou como profeta e também juíza. Deus levantou também os profetas. Os profetas eram aqueles que eram a boca de Deus para Israel, e como profeta Deus também levantou e separou algumas mulheres na história. Débora, a esposa de Isaías, e Miriam, Deus também levantou para manter a ordem no seu povo na terra de Canaã, os sacerdotes. E quem são os sacerdotes? Os sacerdotes eram aqueles que ofereciam sacrifícios a Deus pelo povo. Eram a ponte de Deus e o povo. Mas o livro de 1 Samuel mostra um problema. Nesse período da vida de Israel, o livro de 1 Samuel mostra que Deus não falava mais há muito tempo. Deus não falava mais com o seu povo há muito tempo. E o texto diz que a palavra do Senhor era valia. Deus olhou e viu que o problema do sacerdócio é que o altar estava corrompido pelo pecado. Eli e seus filhos, Ofni e Finéias, eram sacerdotes, mas estavam em pecado. E se tiver pecado no meio, Deus não opera. Se tiver pecado no meio, Deus não fala. Se tiver pecado no meio, Deus não age. Imagina Deus doidinho querendo falar com o povo. Deus doidinho querendo falar com a nação. Deus olhou e queria intimidade com o povo. Porém, o altar estava corrompido, tinha pecado no ambiente. Eli até tinha cargo de sacerdote, mas se tinha pecado no meio, não adianta. Deus não desce, Deus não fala, Deus não usa e Deus não faz. Você pode estar até vestida até os pés, unha bem feita, cabelo bonito, vestida no modelito Paquita Gospel, mas se tiver um pecadinho aí, não adianta. Deus não fala, Deus não faz, Deus não desce e Deus não usa. Tem que consertar o altar primeiro. Em congresso tem que consertar o altar primeiro. Fora de congresso, pior ainda, vigilância a todo tempo. Tem que consertar o altar. O livro diz que Deus olhou para a nação e não viu um homem para substituir o sacerdócio. Não tinha um homem capaz de substituir o altar, o sacerdócio. Se não tinha homem preparado, então Deus ficou calado, Deus ficou quieto. Chega um belo dia que Deus olhou para o templo em Jerusalém, e lá tinha uma mulher que chamou a atenção de Deus. Chamou a atenção de Deus porque ela orava e chorava muito. Orava e chorava muito. Duas coisas que chamam a atenção de Deus: oração e lágrima. E lá estava ela orando e chorando, e Deus observando. Era Ana, esposa de Elcana. Deus resolveu sondar o coração de Ana para ver como é que estava o coração daquela mulher. Quando Deus sondou o coração de Ana, Deus achou o coração de Ana angustiada de alma, triste, conflitos no lar, humilhada e desprezada, e com desejo incubado de se tornar mãe, porque Ana era humilhada em casa por Penina, que podia gerar, e Ana não. Deus já gostou de Ana de cara. Deus olhou e diz: fui com a cara dessa mulher. É cheia de problema, mas não deixa de vir ao templo. É cheia de problema, mas não deixou de orar. É cheia de problema, mas ainda consegue chorar na minha presença. É cheia de problema, mas ainda consegue sentir a minha presença.
força. Porque a mulher precisa entender que o teu problema não pode invalidar a tua comunhão com Deus. Deus olhou e desceu e disse: deixa eu ouvir o que essa mulher está orando. Deixa eu escutar o que essa mulher tanto ora e tanto chora. Quando Deus se aproximou, ele ouviu da boca de Ana: Senhor dos exércitos, se me tirares dessa vergonha e me deres um filho varão, eu te darei ele para ser teu servo em todos os dias da sua vida. Deus olhou, se agradou e disse: negócio fechado. Eu te dou um filho e você me dá um sacerdote. Eu te dou um filho e você me dá um profeta. Eu te dou um filho e você me dá um juiz. Só prepara a mulherada para gerar aquilo que Deus tem. Porque se não tiver homem capaz de fazer aquilo que Deus quer, Deus vai gerar em ti aquilo que Ele precisa. Assim nasce Samuel, e ele é quem substitui o sacerdote Eli. E Deus volta a falar com o povo novamente. A Bíblia diz que Samuel crescia na presença do Senhor. Samuel, ele é um homem muito, mas muito respeitado. Porque Samuel, além de ser profeta, ele é juiz e também ele é sacerdote. É Samuel que separa homens para ser rei em Israel. Foi Samuel que separou Saul e também separou Davi. Quando ele separou Saul, Saul começou a ter alguns problemas, porque o poder subiu para a cabeça de Saul e ele começou a desobedecer a Deus. Um dia de madrugada, Deus levanta Samuel e diz: Samuel, eu me arrependi de ter colocado Saul como rei de Israel, porque ele deixou de me seguir e não está escutando mais a minha palavra. Levanta, eu tenho outro rei para liderar Israel. Daí surge Davi, mas o texto diz que o Espírito Santo do Senhor não era mais com Saul. Tinha trono, mas Deus não era com ele. Tinha trono, mas o Espírito Santo de Deus já não era com ele. Tinha trono, tinha posição, mas Deus já não era mais com ele. Saul só estava sentado no trono para cumprir o protocolo, mas Deus levantou Davi, ungido por Saul, como o futuro rei de Israel. Logo após a unção, o texto diz: e o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Agora pare e olha só esse cenário. Olha o cenário que Israel está vivendo. Saul está no trono, mas o Senhor não é mais com ele. Davi sem trono, mas o Senhor é com ele. Saul no trono, Israel tem um rei desobediente. Com Saul, Israel tem um rei sem Deus na vida. Com Saul, Israel tem um Deus que consulta a feiticeira, ao invés de ir consultar o profeta. Com Saul, Israel tem um rei que é atormentado por maus espíritos. Mas Davi, mesmo sem trono, Deus usou ele para matar o urso. Sem trono, Davi matou o leão. Sem trono, Davi derrubou Golias. Porque Deus não está preocupado com posição. Ele só usa aqueles que são mediantes a sua palavra. E as mulheres é aquele tipo de ser que não deixa passar nada. As mulheres em Israel perceberam esse negócio, e uma começou a falar com a outra: você já notou? Temos um líder no trono sem Deus, e um sem trono, mas com Deus. Está errado esse negócio. Aí as mulheres em Israel, depois da guerra, lá vem Saul todo paquito, bonitão, só porque é rei. E atrás vem Davi com a espada cansada. E as mulheres olharam aquela cena e começaram a cantar: Saul feriu os seus milhares. Saul feriu os seus milhares, mas Davi feriu os seus 10 milhares. Saul feriu os seus milhares, mas Davi feriu os seus 10 milhares. Saul escutou aquilo, Saul não se agradou. Saul olhou e disse: que negócio
negócio é esse que as mulheres estão cantando? Quer dizer que Davi, sem trono, já ganhou o coração das mulheres? Imagina daqui uns dias. Então ele vai tomar o meu trono. A partir daí, a Bíblia diz que Saul começou a perseguir Davi para matar. Sabe quantos anos levou a perseguição de Saul para Davi? 9 anos de perseguição. Saul perseguiu Davi para matar Davi por 9 anos. O homem sem Deus perseguindo o homem com Deus por 9 anos. Mas só um detalhe que é interessante: mesmo durante a perseguição, Davi conseguiu compor mais de 70 hinos que estão no livro de Salmos. Durante a perseguição, Davi recitou os Salmos de número 59. Livrai-me, meu Deus, dos meus inimigos. Defenda-me daqueles que se levantam contra mim. Livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me de homens sanguíneos. Mesmo sendo perseguido, Davi recitou o Salmo de número 3. Eu me deitei e dormi e levantei, porque o Senhor me sustentou. É fugitivo, mas Deus é com ele. Está fugindo pelas montanhas, mas Deus é com ele. Está fugindo por todos os lados, mas Deus é com ele. É aí que entra o capítulo de número 25, o tema de vocês. Samuel, a voz profética de Israel, tinha acabado de morrer. Israel está em luto. O tempo é difícil. Israel está passando por um momento muito difícil. É aí que Davi, ele foge de Saul e acampa no deserto de Parã, em região de Maom. E lá já habitava quem? Nabal. Quem era Nabal? Um homem rico, próspero, com seus negócios no Carmelo, onde cresceu e cresceu muito. O texto diz que ele era louco e insensato. O que é um homem insensato? Insensato é uma pessoa imprudente, sem juízo perfeito, que tem comportamento sem lógica. Esse homem, por nome de Nabal, era homem de maus feitos, e os seus servos chamaram ele de homem sem valor. A Bíblia diz que quando Davi, fugindo, acampa no deserto de Parã, os negócios de Nabal cresceram e cresceram muito. O rebanho de Nabal cresceu e cresceu muito. Por quê? Davi não estava sozinho. Davi estava com 600 homens de guerra. E o texto diz que Davi virou como se fosse um muro ao redor das possessões de Nabal. E quanto mais Davi protegia, mais Nabal crescia. Quanto mais Davi chegava perto, mais Nabal multiplicava o seu rebanho. Porque quem anda com o ungido de Deus é assim: só tem a prosperar. Só tem a prosperar. Mas chegou no dia do luto, o dia da dificuldade. Saul está no deserto sem mantimento para os homens. E o texto diz que Davi achou que tinha crédito com Nabal. Por quê? Porque era costume da época. É aí que entram os tosquiadores. E quem são os tosquiadores? Os tosquiadores eram aqueles que cuidavam do rebanho de um fazendeiro muito rico. O fazendeiro que tinha muito rebanho e não tinha como cuidar, eles chamavam alguns tosqueadores para cuidar do rebanho para ele. Aqueles tosqueadores tinham a missão de fazer o gado aumentar, de fazer o gado crescer. Quando chegasse no verão, chegava a época da tosquia, e cada um que ajudou o rebanho crescer tinha uma certa participação de lucro. Por isso que Davi, quando ele vê no estreito e no deserto sem comida, ele acha que tem crédito com Nabal. Ele acredita que tem crédito com Nabal. E no verso de número 10 ele envia os jovens a Nabal dizendo: pergunta a ele, pergunta o meu nome, como que ele está, e assim dirás àquele homem próspero: paz tenhas, e que tua casa tenha paz, e que tudo que tiver tenha paz. Agora, pois tenho ouvido que tem tosqueadores. Os pastores que você tem estiveram comigo,
E problema nenhum aconteceu com eles, nem coisa alguma aconteceu com eles. Todos os dias que estiveram conosco no Carmelo, pergunta aos teus tosqueadores, nós cuidamos bem deles, nós demos água para os animais, nós protegemos ele. Davi está querendo dizer, tu só tem o que tem, Nabal, porque eu e meus homens protegemos. Mas Nabal não quis ajudar Davi. Nabal não quis dar ouvido à súplica de Davi por dois motivos. Primeiro, porque Nabal era tolo, e não existe gratidão na vida dos tolos. Não existe misericórdia na vida dos tolos. O tolo, ele é assim. Todo tolo na hora da necessidade ele fala fino, pede emprestado, ele chora, ele pede oração. Mas quando a bênção recai sobre ele, ele sai pisando nos pequenininhos, achando que Deus não é com ele. Cuidado, porque não é porque está fugindo que não tem Deus na vida. Não é porque a pessoa está no deserto que Deus não é com ela. Não é porque ela está fugindo de um monte a outro que Deus não é com ela. Outro motivo que Nabal não quis ajudar Davi, porque Saul ainda estava no trono, e ele não quis se queimar com Saul, porque ninguém quer ser amigo do inimigo do rei. Aí Nabal olha e diz, Davi, acha que eu não sei que ele é um fugitivo? E hoje há muitos que fogem dos seus senhores. Ele fecha a porta para Davi. Os 10 moços voltaram para Davi com fome, desanimados e tristes. A história diz que os 10 jovens não escondeu nada de Davi. Davi, quando ouviu aquilo, sem Deus mandar, com ira no coração, disse, homens, peguem as suas espadas. Se Nabal não me conhece, ele vai conhecer é agora. Porque hoje até o amanhecer do dia não ficará um homem de pé na casa de Nabal. Mas sabe o que eu glorifico a Deus? Que antes que a destruição venha, Deus sempre vai usar alguém para te avisar. Deus sempre vai levantar alguém que está na brecha. E um servo sai correndo e vai para essa mulher por nome de Abigail. Abigail, tu viu o que aconteceu, mulher? Abigail, não, o que foi? Davi veio aí com 10 jovens. Nabal botou ele para dentro? Não. Nabal não quis receber os homens. Nabal foi rude com eles. Nabal fechou a porta para eles. Mas minha senhora Abigail, os homens de Davi foram tão bons conosco no campo, cuidou da gente, não deixou faltar nada, serviram de muro ao nosso redor. Davi está com fome, Abigail, com mais de 600 homens. E conhecendo Davi do jeito que eu conheço, já ele chega aí para destruir a tua casa. Porque Davi é valente, é homem de guerra. E no versículo 14, nasce a mulher pacificadora. Porque o texto diz, e Abigail se apressou. Foi mais ou menos assim. Ela olhou para o servo e disse, corre! O servo desesperado, corre para onde? Porque Davi está vindo. Corre para onde? Corre para a cozinha. Por quê? Porque o que Davi precisa eu tenho é na cozinha. O que Davi precisa eu tenho é na cozinha. Porque eu tenho reserva. Porque eu tenho reserva. A mulher, quando tem reserva de Deus na vida, não precisa de homem para parar uma guerra. E ela foge para a cozinha, o seu ambiente do dia a dia. E o texto diz que na cozinha ela correndo pegou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigos tostados, cachos secos de passas e 200 pastas de figo, que em outra tradução diz 200 pães de figo seco. Em outra situação, na cozinha, Deus revelou para Abigail quantos estavam vindo para destruir a casa dela.
ela separa 400 pães e diz: já que Davi está com fome, eu tenho pão para dar um para cada um. Eu tenho pão para entregar. Eu tenho pão para entregar para eles. Abigail entendeu que levar pão não é carregar peso, mas sim levar providência de Deus na vida de alguém. O pão de Abigail era trigo moído na pedra, mas o teu pão aqui hoje é diferente. O teu pão aqui hoje é diferente. Deus olhou para a terra e não viu um justo. Aí Deus olhou para Isaías e disse: Isaías, profetiza o pão que vai descer. Aí Isaías profetiza: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. O texto diz que uma estrela teve que brilhar, porque esse pão tinha acabado de nascer. Em João, o próprio Jesus olhou para a multidão e disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem leva pão é diferente de quem leva bolacha, porque quem leva pão tem Deus na vida. E com esse pão aqui que o diabo não vai destruir a tua casa. Se você tem pão, levanta aí teu pão, levanta. Levanta o teu pão aí, levanta. Levanta o teu pão aí, levanta. Levanta o teu pão aí, levanta. Faz o diabo passar vergonha. Levanta o teu pão aí, levanta. Se você veio para esse congresso proteger tua casa, Deus é contigo. E o diabo não vai destruir a tua casa. Não vai, não vai. O pão que faz a diferença. No capítulo 24, ela sai às pressas com todo o mantimento. E o texto diz que ela leva o servo junto. Por que ela levou o servo junto? Porque mulher não tinha poder de fala. Mulher não tinha poder de fala. E quando ela está indo no caminho, lá vem Davi com 400 homens. E ela diz para o servo: quando Davi se aproximar, você sai da frente e deixa que eu falo, porque o pão que Davi precisa está comigo. E quando Davi vê e pensa que é uma emboscada, Davi puxa a espada da bainha e os 400 homens. Abigail se lança e diz: ah, meu Senhor, oh meu Senhor, minha seja esta transgressão. Deixa falar a tua serva. Eu não vi quando o Senhor enviou os teus jovens, pois quando o que tu precisa não é Nabal que tem, só eu que tenho pão para te entregar. Os 400 homens, quem estava lá atrás não escutou a conversa. Imagina, os 400 homens ouvindo e dizendo: mas que mulher é essa que fez Davi abaixar a espada? Mas que mulher é essa que fez Davi abaixar a espada? É assim que vão dizer de você. Está preparado para o que vão dizer de você? Vão olhar para você até o final do ano e vão dizer: mas que mulher é essa que conseguiu tirar o filho das drogas? Que mulher é essa que conseguiu salvar a vida do marido? Que mulher é essa que conseguiu reavivar a sua casa? Que mulher é essa que tem Deus na vida? Se você crê e tem pão, levante a mão para adorar. Abigail investiu tudo que ela tinha. 8 versículos de fala. Se você olhar na Bíblia inteira, nenhuma mulher teve tanto espaço para falar como Abigail. Davi olhou aquilo, viu as palavras dela, e ela disse mais para Davi: o Senhor peleja as tuas guerras. O Senhor um dia vai fazer de você casa forte em Israel. E essa guerra que tu quer entrar, Deus não está nela não. Essa guerra que tu quer entrar, Davi, Deus não está nessa guerra. É a mesma coisa dela estar dizendo para Davi: Davi, abaixa a espada, Davi, porque tem inocente na história. Tem inocente na história. É o Senhor que peleja as tuas guerras. Esqueceu da promessa que Deus te fez, Davi, que um dia tu se tornará rei de Israel. Se tu entrar na minha casa e matar todo mundo, que vão dizer de você? Um rei que matou por conta de comida.
Um rei que assassinou por causa de comida e sem Deus mandar. Davi entende aquilo, guarda a espada, desce do cavalo, aproxima de Abigail e diz: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou a meu encontro, e bendita seja o teu conselho, e bendita és tu, mulher pacificadora, que hoje me livrou de derramar sangue inocente. Oh, glória! Está preparada para impedir o inimigo de entrar na tua casa hoje? Está preparada para parar um exército hoje? Davi olhou para aquela mulher e disse: porque na verdade vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de te fazer esse mal, Abigail, que se tu não vieres com pressa ao meu encontro, não ficaria Nabal até o amanhecer um homem de pé. Versículo 35. Davi pegou tudo que ela tinha, olhou para Abigail e disse: agora, Abigail, vai em paz para tua casa. Vai em paz para tua casa, porque hoje não vai ter morte lá dentro do teu lar. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Quem crê assim se coloque de pé com permissão do pastor Servilho. Hoje não vai ter morte na tua casa. Estamos em um ambiente profético. Estamos em um ambiente profético. E em ambientes proféticos, palavras deixam de ser simples palavras e tornam-se decretos de Deus na vida daquelas que acreditam. Se você acredita nessa palavra, levanta a mão em direção à tua casa agora. Levanta a mão em direção à tua casa agora. Eu vou encerrar a mensagem junto com vocês. Em ambientes proféticos, palavras deixam de ser simples palavras e tornam-se decretos de Deus na vida daqueles que acreditam. Levanta a mão em direção à tua casa, só você que tem pão na vida, só você que é cheia do Espírito Santo de Deus. Está preparada para desarmar o laço que Satanás fez contra a tua casa? Se alguém está aqui, levanta a mão para dar um glória. Está preparada para fazer o exército recuar? Está preparada para confundir o inimigo hoje? Se você está, você que faz parte do círculo de oração, eu quero ouvir a voz das mulheres orando agora, 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 agora. Enquanto você ora, Deus te dá o livramento. Enquanto você ora, Deus faz Davi guardar a espada. Enquanto você ora, Deus visita a tua casa. Enquanto você ora, Deus visita a tua parentela, porque Deus levantou nessa geração mulheres guerreiras para desatar a arte do inimigo. Oh, aleluia! Espírito Santo de Deus, não vai ter morte na tua casa, mulher. Não vai ter morte na tua casa, serva de Deus. Teu filho vai sair das drogas. Teu marido vai sair do boteco. O diabo vai bater a retirada do teu caminho, porque Deus te arma hoje com toda a ferramenta que faz o diabo bater retirada.